PGCast. 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 Seja bem-vindo ao PGCast. Olá, pessoal. Eu sou o Edson Sakiyama. Estamos aqui hoje para mais uma edição do PGCast. E o tema de hoje, como os outros PGCast que nós já fizemos, certamente que é um tema muito relevante, muito importante, muito sério. E o nosso desejo é que realmente seja uma gravação, um tema que seja muito relevante para a sua vida e para a vida da sua família também. Vocês estão percebendo, quem já acompanha o PGCast sabe que eu sempre gravo com o Felipe. E hoje eu estou meio sozinho, abandonado aqui, não? O Felipe, ele... Para uma questão de saúde, o Felipe, a gente achou melhor ele não participar hoje, né? Ficaria meio ruim ele participar de máscara, ficar gravando aqui, né? Então hoje eu estou sozinho aqui, mas a gente vai ter uma conversa muito bacana, muito relevante. A gente sempre costuma dizer, né, que o PGCast, ele é um podcast que ele é descontraído e profundo, bem-humorado, com respeito e sério quando necessário. E a nossa convidada de hoje é lá de Londrina do Paraná, de onde eu era, né? Vocês sabem disso. E, antes de mais nada, antes de apresentar a nossa convidada mega especial, eu quero agradecer ao João, Carol. Obrigado, viu? Obrigado mesmo a vocês dois aí, né? Fico aqui quebrando a cabeça, tentando ajeitar as coisas aqui para que tudo dê certo aqui na gravação. Mas a nossa convidada de hoje, antes de eu falar o nome dela, deixa eu fazer um release aqui, dar uma lida aqui no perfil dela, né? Ela é psicóloga formada pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, com mestrado em psicologia pela Unesp de Assis. Ela é especialista também em psicologia jurídica pelo Conselho Federal de Psicologia, a CFP, e em violência doméstica contra crianças e adolescentes pela USP em São Paulo. A nossa convidada atua como psicóloga clínica e psicóloga da NUCRIA, Núcleo de Proteção de Crianças e Adolescentes da Polícia Civil, no âmbito da escuta especializada. Ela também é membro fundadora do projeto Tartanina, já dei pista de quem é, né? Projeto Tartanina, de prevenção da violência contra crianças e adolescentes, integra a coordenação do Comitê de Gestão Colegiada da Rede de Cuidados e Proteção Social das Crianças e dos Adolescentes, vítimas ou testemunhas de violência do município de Londrina, norte do Paraná. Tenho a imensa alegria e a honra de poder conversar hoje online com a doutora Cristina Wataray, lá de Londrina. Cristina, boa tarde. Boa tarde, Edson. Tudo bem? Muito obrigado, viu, pelo convite. Obrigada. A Cristina, pessoal, eu mantive contato com ela, convidando, explicando o que é o PGCast e tal, e ela, assim, de imediato, ela já falou, podemos fazer sim. A gente conseguiu ajustar a data para poder fazer a gravação. Cristina, muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua presença aqui, viu? Disposição. Tá joia. Obrigada aqui pela exposição também. Tá joia, então. Cristina, a gente sempre monta um roteiro. Quando eu falo a gente, é eu e o Felipe. O Felipe não está aqui, eu vou ter que me acostumar que ele não está aqui do meu lado. A gente sempre monta um roteiro baseado mais ou menos no release que a gente pede para os convidados enviarem para a gente, né? E aí, o tema que a gente vai estar falando hoje é o que você tem trabalhado bastante. Aliás, Cristina, esqueci de falar com você antes, mas assim, hoje a gente vai estar falando sobre a questão do abuso sexual infantil, né? Sim. Mas eu queria já meio que deixar você pré-convidada, se a gente puder gravar um outro dia, um outro PGCast, talvez com outros temas que você também tem lidado e trabalhado, que é a questão do bullying, e pelo que você estava me explicando agora há pouco, do volume 3, do resgate da Tartanina, a negligência familiar. Né? Então, aguarde aí que daqui a um tempo, acho que eu vou mandar um convite para você de novo, tá? Tá bom, estamos à disposição aqui. Então, tá joia, obrigado mesmo. Então, a gente monta o roteiro, mas é mais uma conversa, não é uma entrevista, de forma alguma, é uma conversa. À medida que a conversa vai desenrolando, novas perguntas vão surgindo. Então, tem vezes no PGCast que a gente consegue fazer todas as perguntas, tem hora que triplica a quantidade de perguntas, tem hora que a gente tira algumas perguntas, porque o papo vai desenrolando de uma forma profunda, porém, uma forma leve, né? E a primeira pergunta, Cristina, essa eu não posso abrir mão, que eu faço para todos os convidados, tá? É assim, Cristina Wataray. Quem é Cristina? Bom, Cristina tem vários papéis, né?
Ok. Dá para falar como mãe, né? Sou mãe do Theo e do Lucas. Lucas tem 12 anos, Theo tem 12 anos, Lucas tem 4. Casada com o Gustavo Matarai. Filha de Açuco, né? Que esteve morando também em Pompeia. Moisés também. Como profissional, né, eu posso dizer que já atuo nessa área, na questão da violência contra os adolescentes, há praticamente esse ano vai fazer 20 anos. 20 anos atendendo crianças e adolescentes vítimas de violência. Uhum. Que mais? Frequento, né, a igreja também, Uhum. né, Evangélica Rolimã de Londrina. Gosto muito de fazer esporte, meu beach tênis. Nessas horas que a gente tem que fazer exercício. Tá certo. E gosto muito de viajar também. Que joia. Ô, Cristina, o que foi que, antes de começar a entrar no tema em si, quando você falou que trabalha com essa área já faz a questão de uns 20 anos, né? Uhum. O que foi que te levou o que foi que despertou em você esse interesse, esse desejo em se aprofundar, em se especializar, em trabalhar nessa área que é uma área tão complicada, tão triste, né, muitas vezes, todas as vezes, na verdade, e que tem afetado inúmeras pessoas, tanto das igrejas quanto fora das igrejas. O que foi que levou você a, caramba, eu quero conhecer isso, quero trabalhar com isso? Quando que foi isso? E o que te levou? Bom, uhum. Lá em 2003, aquela recém-formada que não tinha emprego ainda, a gente fica sem saber, eu vou voltar para Pompeia, não vou, o que que eu vou fazer, né? Uhum. E eu estava fazendo um serviço voluntário no CAPS infantil, né, que Uhum. era de crianças e adolescentes que têm algum Sim. tipo de transtorno mental. Uhum. Nisso mudou uma equipe que era coordenada por uma ONG, que trabalhava com essas situações, que era o antigo programa Sentinela, era uma estratégia do governo federal, que daí foi pelas ONGs, eles faziam atendimentos dessas Uhum. crianças vítimas de abuso e exploração. Então me chamaram, eu falei, você não quer, né, conhecer um pouquinho esse projeto, trabalhar voluntariamente, né? Eu falei assim, olha, ainda estou vendo o que eu vou querer, né? Eu já estava com a clínica, mas eu ainda estava sem saber se eu voltava, se eu ficava aqui no Paraná mesmo. Uhum. Acho que eu vou tentar, né? E nisso você vai vendo a necessidade de profissionais nessa área, porque é um tema, igual você disse, é um tema denso, pesado. Então, não são todos os profissionais que vão dar conta de ouvir, às vezes, uma criança chorando, falando que foi vítima, contando as histórias, contando as atrocidades, vamos dizer assim, que foi cometida contra ela, né? Uhum. Então, eu acho que isso eu fui me adaptando, né? Obviamente não é um tema fácil, a gente vai se adaptando e eu fui me especializando, eu falei, ó, eu estou interessada nessa temática. E isso eu fui efetivada, né, no trabalho. Uhum. O primeiro trabalho nem foi o programa Sentinela, foi uma casa-abrigo, né, que na verdade hoje a gente chama de, são serviços de alta complexidade, né, da assistência social, onde as crianças são retiradas do convívio familiar e ficam ali sob proteção do governo, né, porque sofreram algum tipo de violência, que é a grande maioria. Poucos são órfãos, a maioria por Uhum. situação de violência. Então eu fui já trabalhar nessa ONG e daí eu fui falar, olha, a maioria é vítima de violência, né? E aí a gente Isso. acabou foi sendo conduzida, né, a se especializar um pouquinho mais nessa temática. As crianças que eram conduzidas pelo Conselho Tutelar, é isso? Isso, Uhum. aham. Elas retiradas do convívio da família por não ter mais ninguém, né, que pudesse protegê-las e acabam sendo colocadas né, numa instituição. Ô, Tá. Cristina, é, desde que você se formou até quando você contou essa experiência aí do início, há cerca de 20 anos, sempre foi aí em Londrina. Sim, Londrina, em Eu várias fi, frentes, né? certo, eu elaborei aqui, eu e o Felipe, nós elaboramos aqui o roteiro e eu fiz até meio que questão, Cristina, para que o podcast seja bastante acessível para que todos assistam e consigam compreender bem. Eu fiz questão de não me aprofundar e pesquisar sobre o tema antes de falar com você. Então, eu Uhum, elaborei perguntas aqui que eu creio que sejam as perguntas, talvez, que as pessoas mais tenham interesse em querer saber, tá? sim. A primeira pergunta que eu sempre tive algumas questões é assim, eu acredito que eu até sei a resposta, mas
normalmente, ou não tem nada a ver com normalmente, existe realmente uma tendência de que a grande maioria das crianças que sofrem uma agressão sexual, uma violência sexual, são crianças que estão vivendo em área de vulnerabilidade, situação de vulnerabilidade? Ou que você já vê pela sua experiência que, olha, independentemente de que cidade, se a cidade é pequena, grande, se é capital, metrópole ou interior, se é rico ou pobre, classe média, isso não conta muito, não é o que pesa muito nos relatos de crianças que sofrem abuso sexual, violência sexual. Ou geralmente, Uhum. realmente a maioria são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Eu poderia dizer que nós recebemos maior denúncia da população que está em maior vulnerabilidade. Mas nós Uhum. temos muitos casos, né, de classe média, média alta, enfim, né? O que é a grande problemática? É que essas pessoas, elas não buscam, né, o serviço, muitas vezes, do governo, do conselho tutelar. Às vezes elas Uhum. vão nas suas clínicas particulares, buscam ajuda de outra maneira, né? Uhum. Ou até não denunciam. Então, o Uhum. que a gente tem de estatística, né, de estudos que falam que a cada 10, quer dizer, apenas 10% dos casos chegam até esses Nossa. serviços né, de responsabilização, de proteção. Ou Ah. seja, 90% onde estão? Então, isso foi até uma campanha do ano passado, né, Uhum. de uma organização da Childhood, né, Uhum. falando, cadê os 90? Então, nós não temos, na verdade, uma estatística assim, exata de quem são por conta dessa dificuldade, né, de chegar até os órgãos de defesa e responsabilização, de proteção. Mas Quer nós dizer, sabemos que uma grande parcela são aquelas pessoas que já estão assistidas, de uhum. alguma maneira, pelo poder público, né? Então, Uhum. por isso que elas estão em maior vulnerabilidade, acabam sendo assistidas e acabam denunciando, ou notificando, ou a própria pessoa começa a notificar mais, né? Uhum. Entendi. Ou seja, a subnotificação é certa, então, né? Sim, sim. Eu digo mais, a gente tem Hum. muita dificuldade, por exemplo, eu que trabalho no serviço público e também Hum. no privado. Nós temos dificuldades, por exemplo, de falar desse assunto em escolas, né? Eu já né, fui em escolas e algumas falaram assim, olha, não fala desse assunto aqui não, porque aqui, né, é meio Hum. complicado a gente falar disso, né? Porque daqui são pessoas que às vezes não gostam. Então a gente se depara ainda com essa dificuldade de falar desse assunto, né? Uhum. Então, onde a gente tem mais acesso, né? Eu vou estar a semana que vem inteira falando em escolas, né, em instituições, e a grande parcela é escola pública, né? Sem dúvida. Municipal, estadual. Então, onde a Uhum. gente acaba tendo maior acesso. Uhum. Cristina, eu não montei uma sequência de perguntas para começar assim, vamos das perguntas levezinhas para ir aprofundando, tá? Então, não montei essa sequência. E tem uma pergunta que eu montei aqui, porque eu já fiquei incomodado algumas vezes de ver algumas notícias, e tipo assim, que a criança, quando sofre uma violência sexual e ela não tem reação, ou ela não resiste, ou ela não mostra resistência, de pessoas acusando que, então é porque certamente a criança não estava achando tão ruim assim. Uhum. Você já ouviu questões assim, absurdos assim? De fato, por que que muitas vezes, tudo bem, a gente até pode imaginar que às vezes a criança, ou a maioria das vezes a criança não reage, tá, por medo, por pressão, por chantagem, enfim. Mas eu já cheguei a ouvir isso assim, né? Até mesmo em noticiários a gente vê, provavelmente a criança ela não resistiu, é por causa que ela também aceitou, quis, né? Tá? Uhum. Como é que vocês lidam com isso para na hora de falar com a criança ou de falar com os familiares? Você já deve ter ouvido isso muito mais do que eu, porque eu vi nos Uhum. noticiários comuns. Imagina você que trabalha com isso, né? Como é que é lidado com esse tipo de afirmação ou de desconfiança, Cristina? Que eu confesso que eu fiquei É, muito irritado com esse tipo de coisa. Falei, caramba, a menina já sofre uma coisa e estão querendo botar a culpa na vítima ainda por cima. isso é muito comum, né, principalmente na fala dos autores, né, ou das autoras de violência. Mas Hum. uma coisa que a gente precisa entender é qual que é, no imaginário comum das pessoas, no imaginário social, o conceito de abuso sexual. Uhum. Será que abuso sexual é quando tem a relação sexual com penetração? O Uhum. que é para as pessoas? E a gente, ainda hoje,
há no imaginário das pessoas que o abuso sexual ocorre só se Somente. houver a Uhum, conjunção carnal com ML positivo, por exemplo, né, uhum, um exame pericial. Mas, na uhum, verdade, até a própria lei mudou, né? O Código Penal também. Então, o abuso sexual, passada de mão, beijo na boca, né? uhum, Tudo isso inclui o estupro, tá? Isso é crime de estupro. Inclusive, a aham. gente fala que abaixo de 14 anos é estupro de vulnerável. Isso, Então, o aham. que que é esse termo vulnerável? É isso que a gente está falando. A criança consentiu, então ela não é abuso. Na Uhum, verdade, ela está numa situação, né, de desenvolvimento diferente das nossas, do adulto. uhum, Então, essa capacidade de consentimento, ela não é considerada, né, até a idade, pelo menos o plano legal do uhum. Código Penal, né, que é até 14 14 anos. anos. Aham. Isso. En- Após 14 anos, isso é avaliado, mas pode, logicamente, as mulheres, enfim, né? Podem Uhum, ser vítimas de violência, enfim, né? A questão uhum, que fica, muitas vezes, a criança não reagiu. Será que ela entende o que aconteceu? uhum, Pela idade dela, o uhum, abuso, uhum. entendeu? Que isso é errado. E outra coisa, a maioria da violência é perpetrada, é praticada por pessoas da família. Tá. Mais da metade são pessoas da família, pessoas que ela deveria cuidar, proteger, zelar pelos direitos dela, são aquelas Uhum, pessoas que mais violam. E a gente tem uma estatística que fala que praticamente 90% são pessoas uhum, conhecidas da criança. Então, por isso que fica difícil para ela identificar se um adulto que é amigo, que é conhecido, que é parente, diz para ela e começa a tocá-la. Então, para uhum, ela isso é certo. Então, a gente tem uhum, muitas denúncias que elas chegam após a criança entrar na escola, no convívio social, interpessoal, que aumenta, né? Porque até uhum, então ela só fica restrita na casa, né? No ambiente uhum, familiar. Quando ela chega para a escola, ela fala, ué, mãe, não é uhum. normal o que está acontecendo, esse Começa a abraço, esse cair a ficha, beijo. né? Isso. Então a gente tem muita denúncia depois que ela entra na escola, Então, né? Então, você estava comentando pode no falar. começo a questão que ah, muitas vezes pessoas se enganam até hoje achando que violência sexual implica apenas na questão do ato sexual em si, penetração vaginal, anal, enfim. O fato também, considera-se como violência sexual também a questão, por exemplo, de exposição de foto, que está muito em evidência agora, né? Sim, Bullying cibernético, bullying no sentido assim, chantagem, pô, mostra aí diante da câmera e tal, porque senão eu vou te contar para teus pais. Tudo isso uhum. entra na categoria, entre aspas, de violência sexual. Sim, na categoria de violência sexual. Daí vai diferenciar cada crime, né? Então, Ah, exposição a filmes pornográficos é um outro tipo, né? Penal, uhum, vamos dizer assim. Então, não pode ter hoje, armazenar conteúdos pornográficos infantis. Se isso uhum, também foi identificado em materiais, mas eu recebi isso aí e começar a passar, né? uhum, Ou uhum, ter, portar, isso também pode ser caracterizado e a pessoa pode responder legalmente. Então, uhum, isso também, mandar nudes, uhum, espalhar nudes, né? Começa a fazer piadinha e começa a mandar nudes de criança, isso também é crime. Então, uhum, violência sexual é assim, nem toda violência, ela é crime, né? Então, uhum, isso é muito importante a gente diferenciar. uhum, Mas em toda isso entra a categoria violência sexual. É uma violência sexual, sim, tá? uhum, E aí vai depender de cada atitude da pessoa, né, do adulto, o que que ele está fazendo em relação à criança. Então, telefonemas obscenos, nudes, portar filmes, armazenar filmes, ter conversas com crianças né, sobre conteúdos sexuais, mostrar filmes pornográficos, por exemplo. Eu já vi situações, uhum, infelizmente, né, é difícil contar isso, mas acaba que é necessário, porque eu já vi situações de pai, né, uhum. homem, iniciar seus filhos falando assim, olha, eu não quero que meu filho seja homossexual, então eu vou mostrar para eles filme Ai, meu pornográfico Deus. para que ele Uhum, aprenda como é que faz. Isso é violência e isso é crime também, porque é exposição a filmes, entendeu? uhum, uhum, Exposição, né, a situações. Ter relação na frente de uma criança também é crime uhum. e é violência sexual também, porque É, ela ainda não está preparada, né? antigamente, como não tinha streaming, não tinha plataformas, muitas vezes os pais levavam os adolescentes, os filhos, para casa de prostituição mesmo, né? Então, Cristina, você comentou agora há pouco que mais de 90% dos casos que são relatados
acontecem nas residências, seriam isso, né? Foi isso que eu Nos entendi. conhecidos, com conhecidos, Com né? Mais da conhecidos, né? metade são Uhum, familiares tá. e quase 90% são conhecidos. Ou seja, supostamente, a área onde a pessoa precisaria se sentir mais segura é que Uhum. acaba acontecendo isso aí. Isso significa, então, que ao contrário do que muitos pais ou muitas pessoas sentem receio, locais como, por exemplo, escola, são locais em geral seguros? São, São, né? Por causa que são. a gente tem ouvido, assim, infelizmente a gente ouve também os casos de, não em termos de violência sexual, mas assim, a pessoa, ontem aconteceu de novo, né? A pessoa chegou, o adolescente Uhum, chegou portando arma e matou não sei quantas pessoas, atingiu, parece que está virando uma moda isso aí, essa coisa terrível uhum. aí. Nos relatos que você tem tido e visto e tal, de fato, esses outros ambientes constituem uma porcentagem mínima, então. Geralmente, Mínima, infelizmente. pequena. Uhum, Desconhecido, muito pouco. Eu uhum. acho que esses dias alguém me perguntou quantas crianças, né, e adolescentes você já atendeu? Você tem uma ideia? Olha, eu tenho uma ideia de mais ou menos umas 3.000 crianças, assim, durante essa carreira, né, profissional, né, de Uhum, atendimento, de ouvir. Eu uhum. posso dizer que eu não consigo chegar no número 20 de casos de desconhecidos, assim, que pega, passa o carro e Entendi. leva e rapta a criança, né? A maioria são conhecidos mesmo, né, da vítima. Uhum, Então, tem uma relação de proximidade, é um vizinho, ou é um professor, alguém assim muito próximo que uhum. tem acesso a essa criança. Então, desconhecido é muito raro mesmo a gente ver. O que nós temos, obviamente, é um aumento da questão da internet, na questão do desconhecido, vamos dizer assim. Sim, Então, ok. você Aham. conversar com o desconhecido e ele, né, começar a abusar pela internet, vamos dizer assim, né? Uhum. A maioria dos crimes cometidos são feitos por homens, né? Grande parcela. Lá no serviço que eu trabalho, 70%, né? Mais de 70% são casos cometidos por, né, contra meninas, né, e por homens, Uhum. tá? Então Tá, isso é fato. tá. Falei que eu não montei as perguntas de leigo, tá? Porque eu sou leigo. Não pode fazer. E eu não quis aprofundar porque, assim, tá. Por que será que tem acontecido também de ter... Tá, tem aumentado a quantidade de agressoras mulheres O contra que nós temos meninas as. ou contra meninos? E como é que é Uhum. essa agressão no sentido assim, essas mulheres agressoras, elas são agressoras porque elas se oferecem para fazer sexo com criança e adolescente, ou elas tocam nessas crianças, ou elas provocam e querem ver uma criança com outra? Como é que essa mulher, porque, tá, vamos lá, eu sou homem, vamos lá. Né? Uhum. Supostamente é mais fácil imaginar que quando o homem quer fazer um crime sexual contra uma criança, ou é um ato sexual, ou é tocar, etc. E tal. Mulheres também têm esse mesmo perfil de atrocidade, de violência? Isso ainda é bem pouco pesquisado, tá? O que nós Uhum. temos, e de experiência também, tem relatos com mulheres com transtorno mental mais severo, mais grave. Eu tive casos de avós, por exemplo, Nossa. né, que já tinham uma certa comprometimento mental, enfim, né? A Uhum. gente teve casos, por exemplo, de babás. O que acontece? É difícil se identificar porque as mulheres é quem fica responsável pela higiene íntima e pessoal da criança, né? Hum, Então, muitas vezes é muito discreto e as crianças às vezes podem não perceber. Mas nós temos casos, sim, de muitas entendi. mulheres, tá? Uhum. Então, assim, agora de agressão com contato de violência física, bem pouco. É mais no âmbito do toque, da sedução, do contato, né? Da Uhum. passada de mão, tá? Alguns poucos casos que houve, por exemplo, situações de da mulher já estar na prostituição e levar a criança junto e ter relação ali, né? Uhum. Aí sim já tem outras questões envolvidas, né? Mas ainda a gente tem pouca pesquisa e pouca identificação por conta disso, né? Elas que são mais responsáveis pela higiene das crianças, mas nós temos sim. Pessoal, vocês estão vendo que esse tema é realmente sério, é muito sério. E acredito que nós, como igreja, temos que ficar muito atentos a isso também.
né? E não fechar nossos olhos e nossos ouvidos em relação a um assunto tão... porque eu acredito que você, na sua experiência, Cristina, muitas vezes, talvez os pais ou os responsáveis falam assim, isso nunca vai acontecer, em casa é tranquilo, a gente cuida direitinho e tal. Parece que, às vezes, pode acontecer, está acontecendo uma espécie de as pessoas subestimam esses riscos, né? Uhum. Existe isso mesmo, assim, não vou falar a palavra que existe um orgulho, tá? Não é isso. Mas, assim, parece que só acontece na casa dos outros, na minha casa nunca vai acontecer. Uhum. Né? Só que daí, quando É. acontece, a pessoa quebra, né? Ela sai o chão debaixo dela. Né? Uhum. Você já passou por situações assim, já, de famílias assim, que Uhum. achavam que, pô, eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer na minha casa. E, de repente, Sim. acontece. Eu acho que o que a gente tem que estar atento, a gente não consegue colocar a criança ou adolescente numa redoma de vidro, né? Não tem como. É, Eles vão. é. Eu deixei na casa do amigo né? Nunca Hum, imaginei que o pai do meu amigo ia fazer, do amigo da criança ia fazer aquilo, entendeu? Então, assim, a gente não tem como privar a criança de contatos, né? Colocar ela numa redoma de vidro. O que a gente tem é que prevenir os riscos. Nós temos que lidar com fatores de risco uhum, e trabalhar, é como se fosse uma balança, né? Nós uhum, temos fatores de risco e fatores de proteção. Então, uhum, a nossa balança, ela tem que tender mais, pesar mais para o lado da proteção. Por exemplo, um fator de risco importante. A criança sai de manhã e vai não sei aonde, pega a bicicleta, sai e volta 8 horas da noite. A mãe sabe onde está? Eu já vi casos assim. Essa criança uhum, ela é um fator de risco tremendo, não tem monitoramento. Então ela está na internet das 8 horas da manhã no uhum, sábado até 10 horas da noite, mas está em casa. Mas é um uhum, fator de risco. uhum. Você está Com monitorando? certeza. Então a gente vai ter que trabalhar esses fatores de risco. Então não é porque está em casa, mas o que está acontecendo? Então qual que é o fator de proteção que a gente vai ter que balancear, né, e pesar mais? Essa família, ela tem uma qualidade, um relacionamento saudável com essa criança, de discussão, de diálogo, né, vamos dizer assim, né, profundidade no diálogo. Então, por exemplo, prevenção na questão da internet. Então, alguns conteúdos, né? Uhum, Eu digo assim, até esses tempos atrás, vocês sabem que idade que uma criança pode ter no Instagram, no Facebook? uhum, Né, eu fiz essa pergunta, né? Porque tem idade, tem gente que nem sabia. E, uhum, gente, a política de uso desses aplicativos, por exemplo, é de 13 anos hoje. uhum, Baixou até, né? uhum. Mas até 13 anos, o que que eu vejo? As mães chegando lá na delegacia chorando, minha filha, né? Uma pessoa desconhecida conversou com ela. Aí a gente pergunta, quantos anos tem sua filha? Ai, tem 9. Mas ela tem Instagram? Tem. Então, assim, quem deveria monitorar? Uhum. Aí a gente vai olhar assim e falar, ó, então, mano, é o seguinte, né? Quem deu, né, aplicativo para você, você tem que monitorar A também. criança não Não tem adianta só. maturidade, né? Uhum, Exatamente. Então, uhum, isso é um fator de risco. Então, a gente vai ter que trabalhar os fatores de proteção com a criança. Olha, filho, a mamãe não vai te dar ainda, ou se a mamãe der, a mamãe vai monitorar. Meu filho vai ter que monitorar. Agora, eu fiquei indignado, porque a escola pediu para ele abrir uma conta no Instagram. Eu estou indignado com isso agora. Meu filho tem 12 anos. Eu falei assim, e é trabalho de escola, acredita? Eu ai, falei, ai, filha, a ai. mamãe vai abrir uma conta conjunta, né? Aham, Porque o trabalho de escola vale nota, né? aham. Mas, assim, é privada, vão estar olhando e tal, mas assim, já é a própria, né, escola, às vezes, ou até as pessoas ingenuamente fazem essas situações. Será que a criança tem, né? Então, a gente abre o mundo para ela e muitas vezes ela ainda não tem condição. Ela é uma criança curiosa, né? Vem alguém no direct e pergunta, Claro, oi, lógico. tudo bem? É, A criança vai, oi, tudo é. bem. Então, o Aham. que que orienta, às vezes, a criança, né? A prevenção. Gente, proteção, fator de proteção. Tá, tem Instagram? Você vai monitorar. Uma das coisas que eu falo, gente, evita colocar a foto da criança. Tem 9 anos, coloca lá a foto estampada da criança no É. Instagram. Fala, gente, coloca então a mãe, o pai, o filho. É um Uhum, Instagram privado, entendeu? Tá monitorado, porque isso chama a atenção. O que que é essa fotinho de menininha aqui? Deixa eu uhum, conversar. O que que esse menininho aqui tá fazendo? E lá, uhum, oi, tudo bem? Então já vem pesquisas e as pessoas vão acessando. uhum, Então, para vocês verem, olha, fator de risco. Tem situações em que a criança, na imaturidade dela, o agressor falou assim: olha, eu sei onde você mora, eu sei quem você é, só que você vai ter que me dar uma foto antes que eu chegue até você e mate a sua mãe. O que que a Nossa. criança fez? Mandou a Opa. foto que ele queria.
E a foto era o Ah, nude. Então ele enganou a criança dizendo que sabia e ela passou a foto, entendeu? Nua. Então ele começou a chantagear a criança. Então essa criança está sendo monitorada, tem monitoramento a esse respeito, gente, vamos tomar cuidado mesmo, né? Para que a gente possa, porque ela não vai ter maturidade sozinha, a gente vai ter que estar junto ali. Então, já instruindo, ó, filha, não aceite conversa de estranho, de direct, não responde, traz para a mamãe, para o papai, para conversar, e não sei o quê. Então, a gente vai ter que fazer esse tipo de diálogo e deixar caminho aberto. Não adianta só proibir, ah, não pode porque não pode. claro, claro. É muito perigoso, É. tá? Daí ela vai acessar do amigo, né? É isso que Aham. acontece, Ô, né? Cristina, uma pergunta que não estava aqui, mas enquanto você estava falando, me passou aqui, essa questão de monitoramento e tal. Você acha que é algo saudável que pode ajudar os pais ou os adultos em geral? Essa questão, por exemplo, a gente tem visto muitos documentários nas Uhum, plataformas, né? É, podem ser usados, isso pode ser algo bom para poder prevenir os pais ou os adultos. Eu, por exemplo, assisti recentemente, uhum, aqui, gente, pelo amor de Deus, não é nenhuma propaganda, mas assim, eu assisti um documentário, acho que de uma temporada, fez muito sucesso, parece que vai fazer a segunda temporada, de uma mulher, o nome do documentário chama-se A Caçadora de Pedófilos, né? Eu acho que está lá na HBO Max, não sei se você chegou a ver. É, isso não. é. E ela, claro que ela tem toda uma equipe, ela trabalha em parceria com os polícias, com as polícias lá dos Estados Unidos e tal. Acho que é Canadá, não sei se é Canadá. E ela tem uma equipe assim grande que mexe nas redes sociais e ela já tem os seus 40 anos, mas ela é, usa filtros na internet e tal. Eles até montaram 3 ou 4 perfis de quartos de adolescente diferentes. E ela, então, ela se passa por uma garota de 14, 15 anos, né? E Uhum, aí, na equipe dela tem especialista em rede social, tem outro que é especialista em localizações e tal, e eles vão postando mensagem, criam perfis falsos, né? Famílias falsas, perfis falsos, e aí começa a ter os contatos dos marmanjos querendo conversar com a uhum, menina de 15 anos e tal, né? E por aí vai, começa a pedir nudes e tal. Lógico que ela não passa, não, mas... Enfim, uhum, eu fiquei, só de assistir o documentário, eu fiquei muito chocado com a questão em termos de redes sociais, que é esse documentário específico, né, da questão das redes sociais, né? E o quanto tem gente que é realmente a cara de pau de chegar e assediar uma garota pela internet, uma coisa uhum. impressionante. Isso que você falou, pede nudes e pede, né? Eu achei bem chocante e interessante ao mesmo tempo. Agora, ô Cristina, é, você atende a questão das próprias crianças, mas você também precisa lidar com os pais dessas crianças também, Das vítimas, sim. das vítimas. Uhum. E o que, em geral, do que você vê pela sua experiência, Cristina, o que é que, em geral, né? Talvez cada caso, o que leva uma pessoa a fazer isso, Cristina? É porque ela foi Uhum. abusada quando era criança? É porque Então, a ela gente, odeia as mulheres ou odeia os homens e quer judiar, está de mal com o mundo? Que leva, em geral, o que leva um agressor a fazer isso? Qual é o gatilho desse agressor? eu até vou falar uma frase bem interessante, assim, que Hum. às vezes as pessoas têm dúvida, né? Todo, nem todo agressor sexual é pedófilo, e nem todo pedófilo é agressor sexual. Opa, explica para nós. Então, nem todo, porque, primeira coisa, gente, a pedofilia é um Hum. transtorno mental. Ele tem que ter ele tem critérios nosológicos dentro de de um manual, né, diagnóstico, né, que é avaliado com perfil, duração, número de vítimas. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado se enquadra nesse perfil. Tá, Normalmente começa na adolescência o transtorno de pedofilia. E ok. eles usam o maior número de vítimas, em geral, a violência ela envolve toques ou conversas online, enfim, coisas assim, e tem um perfil de preferência, idade preferencial, sexo, que tipo, né? Então, tudo Uhum. isso, o agressor ele tem um perfil, né, Ok. em relação a isso. Uhum. Igual você falou, de repente essa caçadora de pedófilos está caçando pedófilos mesmo, mas Aham. nisso tem os agressores sexuais, que a gente fala que são não preferenciais, tá? Ou seja, eles, muitas vezes, é que a gente fala, não é o transtorno, eles não têm uma doença mental, Hum. tá?
Infelizmente, até é difícil falar isso, Hum, que pode ser próprio uma comodidade, olha que horrível falar, a hum, conveniência. A gente teve um aumento grande na pandemia, por exemplo, pelo confinamento, né, hum, de violência sexual, de denúncia, hum. entendeu? É Então, assim, verdade. a pessoa tem algum problema mental? Na verdade, ela está interessada no sexo e utilizar um corpo, mesmo que seja de uma criança, para o bel prazer. Isso é difícil de entender, né? Que as pessoas não É. respeitam esse limite. Não, mas é uma criança, é um adolescente. Então, esses agressores sexuais, né? Eles podem ocasionalmente fazer isso, tá? A gente fala que muitas vezes dentro do ambiente familiar pode até ser mais gravoso, né, a atitude do que um pedófilo, então pode chegar a uma conjunção carnal, né, o ato de penetração mesmo, e com Uhum, maior tempo. Então, esses uhum, são alguns que pode utilizar, por exemplo, dentro de uma família, tem 4 filhas, ele pode abusar somente de uma. Então, vamos dizer, é muito complexo falar uhum, do que motiva, né? Mas nós uhum. temos estudos do quê? Associados ao uso de álcool e drogas, Ok. tá? A Uhum, gente tem estudos falando sobre adição, enquanto adição mesmo, de vício, né? uhum, Até em sim. jogos de azar, nós temos alguns estudos. Nós temos Uhum, estudos falando de ter sido vítima, eles mesmos terem sido vítimas de violência na infância, uhum, tanto de abuso sexual quanto de outros tipos de violência, sendo negligenciados, tá? No caso da pedofilia, fizeram uma pesquisa no Canadá, e o Canadá tem bastante pesquisa relacionada aos agressores sexuais. uhum. Eles identificaram, né, dentre aqueles que foram condenados, alguns diziam que as mulheres eram muito ameaçadoras. Olha a fala que eles utilizaram. Ai, Eles ai, ai. preferiam se relacionar com crianças que Ah, eram mais acessíveis, tá? Então, isso são pesquisas do Canadá, absurdo. por exemplo, né, que falam sobre isso. Então, eles pesquisaram com pessoas que foram condenadas, tá? Uhum, Então, a gente ainda tem essa dificuldade também, porque no Brasil nós não temos muitas pesquisas relacionadas a isso, né? uhum. A íris, né? Até interesse, às vezes, até de uma política pública de atendimento, porque eles precisam, afinal de contas, de atendimento também, a não ser somente, né? Somente a punição, né? Além da punição, nós precisamos também pensar no tratamento para essas pessoas, tá? Uhum. Caramba. E ah, por que que, apesar de tantos casos que a gente vê, é que tem algumas coisas que eu não consigo entender e às vezes eu fico indignado, Cristina, por isso que eu estou aproveitando para perguntar, eu joguei aqui, coloquei aqui na lista de perguntas também. Por que que muitas vezes, mesmo acontecendo isso contra uma criança, contra adolescente, por que que muitas vezes a gente vê que parece que o papel inverte, Cristina? Sabe? Que elas é que são, em vez de serem vistas como vítimas, elas são vistas como as provocadoras ou as que deram mole, Hum, ou por que que acontece isso? Quando está tão escancarado que a pessoa foi vítima, hum. né? É, Principalmente com adolescentes, né? A gente vê muitas é, meninas nossa, mas adolescentes, também né? com a roupa que ela usa, mas também, né? Olha, Isso. mas ela tem 12 anos, ah, mas ó, o corpo dela é de mulher, né? Uhum. É, é, esse é um machismo, é um tipo de machismo estrutural, Cristina? Como é que você, como psicóloga que lida com isso, como é que você vê isso aí? Porque dá vontade de pegar e bater dar um Uhum. soco na cara de quem fala isso, mas é impressionante. Eu acho que basta pensar nessa questão da, da disparidade, né, de poder Hum, entre adultos, crianças, qualquer, né, assimetria de poder entre criança e adulto. Então, eu sou menor, eu sou criança, eu estou aprendendo. Aí tem aquele discurso, né, criança fala mentira, criança inventa, criança fantasia. Eu sou adulto, eu tenho poder, eu tenho o conhecimento, você não. Então, é fácil, né, vamos dizer assim, jogar a culpa na distorcer. criança, distorcer, né? E é isso que a gente tem trabalhado bastante nas entrevistas investigativas, por exemplo, que a gente tem feito, é dar voz e visibilidade à criança, mesmo na sua condição de desenvolvimento. Não é porque tem 4 anos, né, que ela não tem condições de falar. Muitas vezes Uhum, a criança fala com muitos detalhes, só que vai depender do jeito que o adulto perguntar. Se o adulto perguntar assim com aquela dúvida,
tem certeza que ele fez isso, ela fez isso com A você? criança já Você não está balança. inventando? A criança já balança, porque isso é Uhum, uma pergunta que sugestiona a criança, né? Então, uhum, isso que é o problema. A gente percebe né, acaba aproveitando dessa vulnerabilidade até do desenvolvimento. Então, ela acaba se rendendo, né? Ah, então você está inventando. Então, você uhum, sonhou, não foi? Aí a uhum, criança fica, se você está falando isso, que você é minha mãe, alguém que, né, que é uma uhum. autoridade, pode até ser, né? Então a gente vê a criança se rendendo a essas situações, e por isso que fica aquela capa de mentirosa, a que inventa. Então, e outra, é muito mais fácil, né, você acreditar que ela mentiu do que você pensar que você vai Enfrentar. perder, ou a Uhum, família vai se romper os laços uhum, significativos, né? Eu vi situações assim, olha, isso é muito sério, porque, ó, quem sustenta a casa, filho? uhum, Tem certeza? E a criança fala, não, mãe, pode deixar, não foi ele, não. Né? Porque eu vou perder o sustento da casa, né? uhum, E a gente teve um caso que a criança dizia assim, né, depois do afastamento do agressor da moradia comum, a mãe falava assim, olha, hoje nós não temos bife para comer. Porque, na verdade, quem trazia o bife para comer, filha? Né? Ah, era o pai. uhum. Então, e também nós vamos ter não sei o quê, mas porque quem trazia? Ah, era o pai. Então, a criança, ela vai retratar a versão inicial e ela fica com mentirosa. Mas por que que ela vai retratar a versão? Por conta né, as condições. Uhum, Então, pensar que vai romper a família, tem mecanismo psicológico envolvido, de muita negação, principalmente se for a mulher, né, uhum, e o agressor for o companheiro. uhum, A gente tem aspectos relacionados à rivalidade. Ah, você roubou meu marido, né? Ou uhum, então aspectos relacionados a, não, imagina, ele nunca ia fazer isso, nunca uhum, ia acontecer isso. Então, quem é culpado, quem é mentiroso é você. Você que tem que sair uhum, de casa, tá? E outra, o medo de romper a família, né? Nossa, eu tenho um filho, acabei, tô grávida, né? Ele é a única, a filha dele, eu vou separar por conta dessa filha, e agora, né? Então, são várias questões que as mães, as pessoas que dão, né, que estão do lado dessa pessoa que abusou, elas têm diversos tipos de reações, dependendo do histórico. Eu acho que isso pode até, de uma certa forma, agravar quando, por exemplo, se é feito um tipo de exame na criança e não constata nada, não é? Opa, maioria. Né? Por quê? Porque a maioria não constata nada, né? A maioria, por quê? Porque os autores já sabem, né, que pode haver indícios e não querem deixar rastros. Então, quando encaminha para um exame de corpo de delito, Uhum, raramente vai dar um rompimento de ímã, porque é isso que o corpo de uhum, delito vai ver. O rompimento do ímã ou uhum, fissuras, né, no ânus, enfim, é uhum, isso. E isso uhum, raramente vai dar. Um sexo oral não vai dar, uhum, entendeu? Mas é um uhum, abuso sexual. Uma passada uhum, de mão, um beijo uhum, na boca, isso não vai uhum, dar no exame. Então, uhum, o que que a gente vê? Né? Hoje, a maioria dos contatos sexuais que acontecem é isso que acontece, né? Passada de mão, beijo na boca. Então, sem a conjunção, né, a penetração. uhum. Nossa, pesados os lances aqui, viu? Cristina, talvez a gente já tenha uma ideia normal, vamos dizer assim, os sintomas que a gente possa perceber de uma criança quando está sendo abusada ou sofreu abuso. Tá? Sei lá, talvez um dos sinais de alerta seja a criança ficar mais quietinha, a criança não fala, ou não come direito, ou não sei. Quais são, para poder nos alertar, todos nós, inclusive quem está assistindo, quais são talvez alguns sinais de alerta que a gente tem que ficar realmente atento e que talvez a gente passe batido? Né? Uhum. Quais seriam alguns sinais de alerta que você Uhum. pode nos alertar sobre isso, Cristina? Ó, a pessoa que convive com a criança, ela sabe o comportamento dela, né? Uhum, Rotineiro, cotidiano. A uhum, mudança brusca no comportamento, sem uma justificativa que explique, uhum, né? Ela pode sinalizar, alguma mudança pode estar acontecendo alguma coisa com essa criança, mas não tem uma justificativa que está explicando isso. Então, às vezes, será que tem algum segredo, alguma dificuldade da criança que está contando alguma coisa? uhum. Porque, na verdade, gente, não existe uma sintomatologia específica do abuso. Ó, se tiver Ah, ok. isso, é vítima de abuso. O que a gente Certo. tem são estatísticas, são estudos, né, que Uhum, mostraram as consequências do abuso. uhum, Mas pensar em sintomatologia a gente não tem. Então, o que a gente tem que observar? O comportamento da criança,
e a mudança abrupta no comportamento. Então, por exemplo, no âmbito da sexualidade, a criança nunca demonstrou nada diferente, sempre tranquila e tal. Um belo dia, ela começa a se masturbar no público, por exemplo, né? Isso é atípico ao desenvolvimento dela, é incomum, né? Ou então, como eu já vi em situações, a criança abaixa a calça da outra criança e tenta introduzir o pênis na criança. Ué, mas de onde que ela aprendeu isso? Isso é um comportamento atípico do desenvolvimento dela. Porque a gente sabe que tem idades, como 3, 4 aninhos, que ela tem uma curiosidade, Sim. né? A curiosidade de ver e tal. Mas esse tipo de atitude, ela tem que ter algo a mais que ela tenha visto ou tenha vivenciado. Então, isso é atípico. Adolescentes já demonstram como elas já sabem o que é certo, o que é errado, né? Adolescentes, ou então crianças na pré-puberdade, às vezes podem ter um comportamento inverso em relação à sexualidade. Por exemplo, elas começam a esconder o corpo, coloca duas camisetas uma em cima da outra para evitar a atratividade do agressor, tá? Ou então elas não querem mais tomar banho, eu já vi casos assim. Elas viviam todas, né, enfeitadas, cuidadas e tal. De repente vem com roupa masculinizada, duas camisetas uma por cima da outra, né? Não quer tomar mais banho, não quer fazer mais a higiene pessoal e íntima. Mas o que está acontecendo, né? Então, pode ser um indicativo de tentar afetar a atratividade do agressor. Então, quanto mais repulsiva, né, eu vou estar para ele, ele não, ou ela não vai chegar a tocar em mim. Então, isso é um outro sinal também. Interessante. Transtorno alimentar, tá? Começa a não querer comer. A questão da noturno, né, do sono, né? A gente tem que observar também mudança abrupta no sono. Às vezes ela está vigiando à noite, porque pode ser que alguém entre no quarto dela e de dia ela dorme. Então ela está tendo sono aí durante o dia, à noite fica acordada. Então, o que está acontecendo? Tá? Então tem várias situações que a gente precisa observar, de acordo com cada criança, sua rotina, e aquilo que está ficando fora dessa rotina. Então são alguns exemplos que a gente precisa observar. Tá? Tá. Então, Certo. eu acho que, em geral, a gente pode pensar nisso. Estou anotando aqui para não esquecer de perguntar para você daqui a pouco. Como e o que os pais e responsáveis, quando eu falo responsável, porque às vezes é vô e vó que cuida, ou tio, tia, enfim, né? Às vezes é uma família monoparental, enfim. Como é que os pais ou responsáveis podem aprender sobre isso? A quem eles podem recorrer? Outra questão emendada com essa pergunta é o que e como também as próprias crianças podem, na linguagem que elas entendam, aprender sobre a questão de perceber quando alguma coisa é errada, né? A quem essas pessoas, os pais, os responsáveis, a quem eles podem recorrer para receber um tipo de orientação nesse aspecto, Cristina? Bom, então, como eu estava falando dos fatores de risco e proteção, né, os pais, eles precisam fortalecer os fatores de proteção, tá? Ok. Por exemplo, um diálogo adequado sobre questão, né, do corpo, do cuidado, por exemplo. Coisas básicas. Olha só, eu faço sempre essa pergunta, e acho que é um teste para o pessoal fazer em casa com o filho, né? Se você, filho, tivesse algum problema bem sério, qual é a primeira pessoa que você contaria? Na hora que o filho falar vovó, daí você cai das pernas, né? Porque aí eu já fico assim, por que vai contar pra vovó e não pra mamãe, né? Não, então, gente, a gente tem que já começar a incentivar o diálogo, a abertura, o espaço. Ah, porque você me dá bronca. Fala, opa, então eu tô exagerando aí, ela tá com medo de mim. Então a gente tem que sondar para ver se esse diálogo ele tá fluido, tá livre, o caminho do diálogo ele tá livre na sua casa. Esse é o primeiro espaço da proteção, gente. Né, o fundamento da proteção é de você ter esse espaço com a criança de diálogo. Ela vai te procurar se tiver alguma espécie de problema, tá? Então, isso é um aspecto importantíssimo da gente ver. Certamente. Porque muitas crianças, elas não contam, eu ouço isso todo, né, em crianças todos os dias, né, que sofrem essas situações. Mas a grande parcela, eu fiquei com medo de apanhar e de levar bronca. É essa a fala da criança. Então, a mãe, o pai, ou o parente, ou né, o cuidador, ele é inacessível para aquela criança. Então, ela não consegue acessar, não consegue contar, e ela se submete à violência. Então, veja bem, gente, vocês são autoridade, mas vocês também têm que incentivar esse caminho de, né, de diálogo.
Se ela ficar só com medo, você só vai ser o quê, né? Uma pessoa Uhum. aterrorizante, de autoridade para ela, sem esse cuidado. Então, a gente precisa, né, equilibrar aí, trabalhar, né, na balança, né? Os fatores de desequilibrar, na verdade, os fatores de Uhum. proteção, Uhum. tá? Outra coisa, prover conhecimento. Aí o pessoal às vezes vai se assustar. Ai, meu Deus, vou ter que falar de sexo. Não é isso, gente. Educação sexual não é sexo, tá? Uhum. É o que que acontece? A forma da gente conversar com a criança, a gente tem que falar da abertura, assim como você ensina quando é bebezinho, o pezinho, olha a mãozinha, né? Você vai Uhum. ter que ensinar o nome das partes íntimas. Tem gente que tem Uhum. vergonha, tem medo até de ensinar sobre as partes íntimas para as crianças. Isso é educação sexual. Isso Uhum. vem de criança, né? Então, Uhum. assim, é pepeca que você usa, né? É pipi. Então, tem que Uhum. falar as palavras, né? A criança fica morrendo de medo porque fala, isso é sujo, isso não pode falar, né? Uhum. E, Uhum. gente, eu vou, né, ser sincera, às vezes eu vejo, às vezes a própria, né, de pessoas que estão da igreja, tem mais dificuldade, né, e acaba se formando uma lacuna. A gente está Pois é. achando que a gente está protegendo, a gente está desprotegendo, porque fica uma lacuna. E não se engane, se ela não aprende com você, ela vai aprender com alguém, tá? Então é Uhum. preferível que ela Exatamente. saiba pela boca do pai, da mãe, do cuidador, do que pela internet, que é muito fácil, pelo amiguinho, que é muito fácil, e de forma tão deturpada possível, não é verdade? Então, ensinar partes do corpo, essas partes, filhos, são privadas, não é qualquer pessoa que pode tocar, Uhum. tá? Né? Em Ah. que situações elas, né, a gente acaba deixando de ser tocado? Vai no médico, o médico pode examinar, então ele tem que examinar o corpinho. Lavar, você já sabe lavar sozinho? Ah, não sei lavar sozinho. Então, quem pode te ajudar? Você já tem que instruir a criança quem pode, quem não pode. Claro. Agora, locais, as partes íntimas não são partes, né, de dar e receber carinho, entendeu? Porque eu Uhum. vejo muita distorção que a criança está achando legal, gostoso e tal, e é parte íntima, né? Então, essas Uhum. partes, né? Até essa de você dar e receber carinho. Então, são formas que a gente acaba conversando com a criança para que ela entenda que isso, carinhos em segredo, não deve acontecer. Por Uhum. que é carinho se não pode ser compartilhado? Entendeu? Então, são coisas que você já pode ensinar a criança a já começar a discernir, a identificar. Opa, até é verdade, se eu não posso contar para a mamãe um carinho, não tá certo? Então, ensinar a criança sobre isso já é algo que ajuda bastante a desequilibrar aquela balança, né? Tender Sim, para o lado da sim, proteção. sim. E, em termos de criança, gente, as crianças, elas têm algumas características. A gente tem alguns estudos que falam de crianças mais suscetíveis à violência sexual. Uhum. Crianças muito isoladas socialmente, são mais propensas. Por quê? Porque a autora, ela sabe que aquela criança não vai contar. Então, assim, se é uma criança muito tímida, muito, né, encolhida, muito retraída, então, às vezes, ela não vai ter estratégia de poder relatar. Então, a gente vai ter que trabalhar isso. Outra coisa, crianças que não estão monitoradas, não sei onde foi, com quem está conversando, quem são os amigos. Isso também são fatores de risco que a gente tem que trabalhar, tá? Então, fortalecer essas crianças a relatar sobre essas situações. Tudo isso a gente precisa ensinar o que a gente chama de habilidades autoprotetivas. Então, só para falar um pouquinho do livro, né, do projeto da Tartanina também, né, que é o Eu ia entrar livro, nisso, mas já pode adiantar já. já vou Tá. adiantando. Posso mostrar aqui, então, primeiro? Pode, Tá, pode então mostrar. é o seguinte, pessoal, olha só. Tem um box, inclusive, com os 3 volumes, que é esse box aqui. Tá aparecendo? Tá certo, João? Né? Que é o projeto Tartanina. A Cristina é uma das escritoras, né? Ela escreveu juntamente com, então, a Cristina Fukumori Watarai, que é a nossa convidada, né? Escreveu juntamente com a Alessandra Rocha Santos Silva e com a Sheila Maria Prado Sorna. É isso, né? Soma. Soma. Sheila Maria Prado Soma. Elas escreveram, o primeiro que foi lançado é chamado Do Segredo da Tartanina, né? Aí você fala um pouquinho, daqui a pouquinho, do Segredo da Tartanina, Cristina. Depois Uhum. de um tempinho, foi lançado o segundo volume, que é O Tesouro da Tartanina, que é um outro tema, mas também ligado à questão infantil. E o mais recente, que eu quero inclusive ver se a gente convida a Cristina para um outro PGCast, né, sobre a questão do tesouro,
e do Resgate da Tartanina. Ô, Cristina, por favor, em rápidas... esses 3 volumes, gente, estão num box, né? Nesse box que eu mostrei, aqui na Loja da Família, da Universidade da Família. Tá? É só você acessar lojadafamilia.org.br. Vou repetir, porque é importantíssimo e é um material rico demais, viu, gente? lojadafamilia.org.br, tá? Ô, Cristina, por gentileza, em rápidas palavras, o que fala o segredo da tartanina, o tesouro da tartanina e o resgate da tartanina, por favor. Sim, na verdade, a partir do trabalho, né, como eu disse para você, faz praticamente 20 anos, a gente começou a escrever os livros, né, pelo atendimento mesmo, porque a gente sentiu dificuldade de ter livros, né, literatura específica para como abordar com crianças, abordar as crianças sobre o tema, que é tão relevante, mas ele é muito delicado a gente chegar nesse assunto. Então, nos atendimentos, a gente deparava com situações assim, como falar desse assunto sem, né, chocar a criança, ou sem, né, ser pesado, muito pesado para aquela criança. E é também uma dica para os pais, né, que às vezes não sabe como puxar esse assunto, acha que é relevante, e aí não sabe como falar de abuso sexual, por exemplo, né? Então, o segredo ali fala de uma tartaruguinha, que ela sofre o abuso, tal, da situação, e a ilustração da violência, ela sem o casco, né? É justamente uma forma bem delicada de verdade. abordar, mas a criança ela já percebe, nossa, tia, ela tá pelada, ela tem sim o casco. Quer dizer, ele tem um simbolismo, né, da violação, daquilo que não é normal, que é atípico. Então, a gente já consegue trabalhar com a criança, olha, filho, né, olha, não, essas situações não pode, então a gente vai ensinando. Então, isso trabalhando as habilidades autoprotetivas, tá? Identificando a situação, ela tem que saber falar não e poder encaminhar ou falar para alguém, né, de confiança. Esse que é o livro, é basicamente ela ensina, né? O próximo livro, que foi em 2000, na verdade, a gente teve uma reedição, né? A primeira edição surgiu em 2011, ainda a gente teve a segunda edição agora em 2021, tá? Mas logo em seguida nós escrevemos o segundo livro, que é sobre bullying, que é o tesouro da tartanina, a prevenção do bullying. Hoje o bullying, né, ele também é outro assunto que está bem necessário nas nossas escolas. Hoje a gente tem lei que fala sobre isso, que a gente tem que trabalhar com as crianças sobre esse tema, que o bullying é a intimidação sistemática, né, da criança toda hora sendo rechaçada, apelidada por pares, né? Essas situações por amiguinhos, isso vai gerando naquela criança uma baixa autoestima e outras consequências, né, maiores, aí até desastrosas, né? Então a gente precisa já ensinar, e é tão interessante que não é só quem sofre o bullying que é importante ali, que a gente destaca na história, a gente destaca o espectador que está vendo o bullying acontecer, e o papel dele, a gente destaca o autor do bullying, né, o agressor, a gente destaca a vítima. Então, pelo menos, uma dessas personagens, a criança pode até se identificar. Isso é importante a gente já começar a falar sobre isso, né, como assunto. E o último livro, que foi no ano passado, em 2022, é O Resgate da Tartanina. Esse é um tema importantíssimo hoje na atualidade, né, o que a gente tem vivido, né? A questão da negligência familiar. É uma terceirização do cuidado dos filhos para outras pessoas, sabe? É terceirizar o cuidado para a escola, é terceirizar o cuidado para a avó. Então, a gente tem que chamar a atenção, né? E acontece na história de novo, né? Que é uma trilogia, né? A Tartanina, ela vai se deparar com um pinguinzinho, né? Negligenciado. Né? E um pai que trabalha muito, que não dá aquela atenção. E aí eu chamo a atenção também para esse tema, porque hoje a internet ela tem substituído, né, muitas vezes, infelizmente, o tempo de qualidade, o cuidado das nossas crianças e adolescentes. Isso é muito sério, gente. A gente precisa dar o cuidado e atenção. Então, na história acontecem coisas que é para a gente pensar se a gente realmente está tendo tempo de qualidade com as nossas crianças e com nossos adolescentes. E sempre é para ler, viu? Com a criança, mas não é só a criança que é para ler. É o pai, a mãe, o cuidador que é para ler com a criança junto. É isso que eu ia perguntar agora, a questão da melhor forma, então. A forma correta, inclusive eu vi aqui também que sempre no final de cada um dos volumes tem uma parte que é para o adulto, né?
Isso, tem vocês instruções escreverem, para o né? adulto, Instruções tem para o adulto. dúvidas que o adulto tem, né? Aham. Inclusive, já vou até compartilhar uma novidade. Nós vamos Opa, compartilha lançar, aí. Opa, primeira mão é, aqui no PGCast. Pode falar, Cristina. exatamente, nós estamos lançando logo mais, eu acho que Ah, até, né, esse mês, ou até no começo do mês que vem, nós vamos lançar o nosso programa escolar, gente. O programa escolar do Segredo da Tartaruga. Que é isso? São 12 aulas que é possível um professor falar sobre essa temática. Tem atividade, tem o plano de aula estruturada já para aquele professor uau. fazer. Já pensou que alívio que dá, professor? O que eu vou fazer com Nossa, esse tema, é. Cristina? Não, já temos as aulas prontas, vocês vão ler e vão ver objetivo, material, recurso didático, já vai ter tudo lá, gente. E objetivo Uau, da aula também, para que a gente fantástico. consiga trabalhar o tema da melhor forma possível. Então, um recurso a mais para a gente poder falar do abuso, da violência. A gente quer fazer com os outros livros também, gente. A gente vai conseguir, mas isso a gente Joia. está indo caminhando, aos Não, poucos. perfeito, excelente, que ótimo. Então é o seguinte, pessoal, vocês vão poder ver aqui ou no rodapé ou na descrição desse PGCast, a Cristina vai passar para a gente vai colocar, tá? Na hora que postar esse PGCast, os contatos, viu, Cristina? Aí você manda para a gente, Sim, né, os aham, contatos, site, enfim, para que o sim. pessoal que estiver nos assistindo possa entrar em contato. Fantástica essa questão aí da área escolar, né? Ô, Cristina, estamos indo na reta final aqui, né? Tem coisa para falar aqui, mas eu vou querer depois a gente tentar agendar com você, ver a possibilidade sobre a questão do bullying, que aí é outro Sim. PGCast. E essa Uhum. questão agora desse terceiro volume que eu não conhecia, falei para você que eu não conhecia, esse resgate da tartanina, que é o volume mais novo, né? A serviço de proteção e prevenção contra a negligência familiar. A gente precisa conversar sobre isso aqui. Cristina, algumas perguntas, então, para a gente poder finalizar. Por exemplo, vamos lá. Como é que eu posso. Vou emendar 3 perguntas numa só, tá? Se a gente ficar sabendo de alguém que sofreu, de uma criança que sofreu abuso, como é que eu posso ajudar? Com quem que eu falo? Como é que eu posso denunciar? Então, no caso, a pergunta já está emendada. Como é que eu posso denunciar um caso de violência sexual contra crianças? A quem eu recorro, seja numa cidade grande ou numa capital? É, cadê? Como é que uma pessoa, como é que a gente faz se a gente ficar sabendo, ou se a Uhum. gente vê, a quem que a gente denuncia? É polícia? É 190? É quem? É o Uhum. conselho tutelar? Como é que faz? Porque às vezes a cidade Tá. pode ser pequenininha ou uma grande metrópole, mas a quem a gente recorre, Cristina? Isso. Bom, primeira coisa, a gente tem vários canais de denúncia hoje em dia, Uhum, tá? Tem Disque Denúncias, Disque 100, por exemplo, que é né, do governo federal. uhum. O que temos na lei, né, a legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente, é o artigo 13, ele fala o seguinte, em caso de suspeita ou confirmação. Uma coisa importante que eu queria falar para o pessoal, que às vezes assim, mas não tenho certeza, mas vai que não é, né? Aí depois vai Uhum. falar que eu menti, que não sei o que, vai acontecer com outra. Não. Em casos de suspeita ou confirmação, os casos deverão ser obrigatoriamente, né, comunicados. Então, castigo físico, castigo excessivo, violência sexual, tudo para o conselho tutelar da sua respectiva localidade. Então, cada município, mesmo um município pequeno, gente, tem um conselho tutelar. Um conselho tutelar tem 5 membros, tá? E ele pode ter mais conselhos por aí, dependendo do tamanho da cidade. Eles são serviços que são, né, esse órgão ele é responsável pela proteção, para zelar a proteção dos direitos da criança e do adolescente. Em caso do quê? De violação de direito, eles vão entrar em ação. Como? Então, eles vão avaliar essa situação, conversar. Então, tudo isso pode ser feito de forma anônima. Você não Isso precisa que eu ia se, perguntar. é, não precisa se identificar, Uhum, tá? Basta identificar, logicamente, a vítima, né? Onde ela mora, claro. Uhum, telefone e tal, para o conselho acessar essa vítima, uhum. possível vítima. Mas você mesmo não precisa se identificar, olha, eu sou fulano, né? Então, seria só mais para esse contato inicial, se for, né? Obviamente, se puder ajudar também, né? Falando, porque às vezes o conselho vai na casa e fala, nossa, não é esse endereço. Daí, será que tem outro telefone? Essa pessoa posso ligar de novo? Mas ela não vai ficar revelando, olha, a fulana de tal ligou para mim e vai expor o seu nome, tá? Uhum. Por quê? Porque o conselho tem que zelar também pela proteção e pelo cuidado, né? Nessas informações. Então,
Como é uma notificação, ela ainda não é uma denúncia. Daí ele vai averiguar se procede ou não e se vai ser preciso acionar a polícia, entendeu? Entendi. Mas você, obviamente, pode denunciar para a polícia, só que ele vai fazer um caminho, talvez, de mandar para o conselho e vice-versa, entendeu? Então, casos que já identificou situações, você pode sim procurar, né, uma delegacia mais próxima, fazer um boletim de ocorrência, no caso. Então, isso é previsto em lei, tá? A gente pode ir lá e tentar, né, fazer esse boletim de ocorrência, enfim, para aquela situação. Mas já é uma denúncia, né? Daí já é algo mais concreto que você talvez tenha visto, tenha testemunhado, tá? Os outros seriam já mais para apurar, né? De repente. O Disque 100, ele é utilizado de que maneira? Você pode entrar no site, né, do Disque 100, do governo federal, enfim, ele vai abrir uma página que você faz um cadastro, escreve toda a descrição da violência, ou você pode ligar 100, tá? Também é possível. O que eles vão fazer? Justamente esse caminho de pegar e acionar a sua cidade e encaminhar para o conselho tutelar. Então, ele já vai fazer esse mesmo caminho. Então, se você puder encurtar um pouquinho do que ir para Brasília, de Brasília voltar para o seu município e para o Ministério Público, enfim, você pode fazer isso também. Uma coisa que eu sempre oriento, gente, mas nunca deu certo, eu já liguei para o conselho tutelar, já falei isso aqui. Anote o horário, o dia e o nome da pessoa que está recebendo a informação. Porque daí você pode ir atrás e pode fazer alguma queixa se essa pessoa não levar adiante essa informação, e você pode até retornar. Olha, liguei semana passada, eu queria saber, foram na casa, viram a situação, eu só queria ter um retorno, porque eu fui a denunciante, né, que fez sobre esse caso. Então, isso é importante, você estabelecer essa comunicação e pegar o nome, o telefone, anotar o dia que você fez, porque daí você pode se queixar depois. O que a gente não pode é deixar a criança continuar a ser Com vítima, né? certeza, é verdade. Cristina, achei duas perguntas interessantes que o Felipe colocou aqui, aí eu quero depois pedir já para você fazer as suas considerações finais aí, mas assim, uma criança que hoje talvez seja um adolescente ou um adulto, ele pode ter sofrido um abuso sexual e ele simplesmente, a mente dele apagou como forma de defesa, como mecanismo de defesa, ou bloqueou? A primeira pergunta é essa. Segunda, traumas causados por abuso sexual na infância são curáveis? E como pode ser curado se são curáveis? Uhum. Tá, então vamos para a primeira pergunta em relação A a mente se apagar da bloqueou. mente. A gente tem um dos sintomas que pode ser chamado de estresse pós-traumático, né? Dependendo da intensidade, do grau que foi essa violência, é como se fosse um trauma, né? E aí Ai, travou de novo. gente, vamos dizer assim, ele retém certas partes que ele pode omitir, né, naquele momento. Então, pode acontecer, mas não é comum Ok. que ela não se lembre de nada. Ela pode, por exemplo, no começo ela pode esquecer, mas no decorrer da vida dela pode ter alguns flashbacks, entendeu? A respeito daquilo que aconteceu. E, de repente, algum gatilho, ela pode voltar tudo à mente dela. Isso pode acontecer, tá? Até ia falar sobre isso, que às vezes as pessoas falam assim, aconteceu quando eu era criança, mas eu não posso mais denunciar porque eu já estou velha. Não, gente, É espera verdade, eu aí, ouvi isso também, é tá? verdade. A lei, tá? A lei, acho que de 2000, a Lei Joana Maranhão, agora eu não vou saber qual que é o ano da lei. Ela entrou em vigor, a lei da danadora Joana Maranhão. Por que que deu esse Sim, nome? eu lembro. Porque ela não conseguiu ter tempo de denunciar a violência. Já tinha expirado o prazo, porque antigamente contava, né, o prazo desde quando aconteceu o fato, né, para frente alguns anos. Agora a gente precisa entender que a lei ela mudou. A partir dos 18 anos é que ela pode começar a expirar, vamos dizer, o prazo de denúncia. Eu Então, a pesquisei partir aqui, ó, 2012. de 2012. Lei 12.650 de 2012. Lei 12. Então, essa lei, ela Joana prevê Maranhão. que as crianças, né, e adolescentes que foram vítimas, a partir do vigor da lei, tá, gente? Não dá Ok. para coisa muito atrás, né? Então, a partir de 2012, todas as pessoas, né, que foram vítimas depois de 2012 podem fazer a denúncia, mesmo sendo adultas, que ainda pode estar no prazo, né, de conta mais, vamos dizer assim, acho que uns 20 anos depois dos 18 anos. Então, ainda tem muito tempo ainda para denunciar. E daquelas que ainda estão, por exemplo,
dependendo com 20 e poucos anos e tal, e que foi lá pelos 7 aninhos, então aí vai ter que fazer uma conta, né? E daí vai depender da lei que estava em vigor antigamente, tá? Ok. Mas é só de forma geral, hoje tem essa possibilidade, porque criança, às vezes, não vai ter condição de denunciar e nem de lembrar, mas muitas Claro. vezes vai retornar quando adulta, então ela tem Uhum. prazo ainda para poder denunciar e buscar justiça se ela desejar, tá? A Uhum. outra pergunta é em relação às consequências, né? Outras consequências que Se as você disse. traumas são curáveis, Uhum, como é que, se isso é possível, se é com terapia, se é com acompanhamento, se é sim. em geral, como é? Então, a gente precisa, sim, né, que a pessoa ela passe por tratamento. Isso vai ser, talvez, necessário. Um tratamento medicamentoso, né, e aí precisa de psiquiatra, dependendo do grau, porque pode desenvolver vários sintomas, né? Pode desenvolver de uma depressão, pode desenvolver um transtorno de ansiedade, transtorno do pânico. Então, são várias sintomatologias, vários transtornos que podem ter desencadeado, tá? Então, Ok. aí vai depender de cada, né, transtorno, né, que pode ter causado, que aí ela vai precisar de tratamento. Agora, se são curáveis, todas têm essa perspectiva de cura, tá? Uhum. Desde que a pessoa também queira, né, falar Claro, sobre sem isso, dúvida. abrir a Uhum. ferida. E eu digo Uhum. assim para as crianças, né, que não é fácil às vezes, tá? Uhum. Eu falo sempre para as crianças quando eu vou atender, que às vezes ela não quer e tal, né? Não é fácil falar da violência. É como se fosse, sabe aquele machucado que a gente machuca, mas não cicatriza, né? Eu sempre falo para a criança, o que que você faz quando você machuca, né? A primeira coisa que tem que fazer depois que a gente cai, sei lá, de uma bicicleta e rala o joelho. Aí elas falam assim, tem que lavar. Mas para lavar é gostoso? Não, dói. Aí depois tem que Uhum. passar remédio. É gostoso passar remédio? Não. E se eu só tampar? O que acontece? Porque daí não Uhum. dói, né? Mas aí eu tampo. Aí vai criar bichinho, tia. Né? Daí vai Uhum. doer, vai machucar. Então eu faço essa mesma comparação com o nosso emocional. A gente tampa, esconde, aquilo pode criar pus, né? Uhum. E eu digo para a criança assim, às vezes você não vai esquecer o que aconteceu do seu trauma. Mas se você passar, né, por um tratamento, o que que vai acontecer? Você vai olhar para aquela cicatriz, ela não pode doer mais como ela doeu quando aconteceu. Uhum. Você só vai saber estar cura, saber o teu grau de cura, vamos dizer assim, vai Uhum. estar marcado. Eu volto, eu lembro, mas ele está doendo como doía na época. Uhum. Isso é importante a gente medir. Porque se estiver doendo, sangrando, às vezes sangra, talvez você precise de tratamento ainda. Então, às vezes eu estou falando aqui, gente, às vezes tem alguma vítima se identificando. Se estiver Uhum. sangrando, se estiver doendo, é porque ainda está infeccionado, está com pus, e precisa de tratamento, Uhum. tá? Agora, se você olhar e falar, olha, acho que está tranquilo, né? Uhum. Então, talvez isso já foi curado, tá? Uhum. Mas esquecer, gente, é muito relativo. A gente Uhum. pode não esquecer. É Então fica verdade. aquela cicatrizinha, sabe? Aquela marca, mas ela não pode doer como ela doeu na época dos fatos, tá? Tá joia. Cristina, para encerrar, o que que você pode e gostaria de dizer para quem está nos assistindo, seja mãe, pai, avô, tio, avó, né, jovens, né? Nós temos um público que já pega de adolescente, jovem, adulto, né? Pessoas que expressam, professam uma fé, outras não, enfim, são pessoas que têm vários tipos de pessoas e características que têm assistido nossos podcasts. O que que você poderia dizer, então, como sua palavra aqui para esse público que está nos assistindo aqui no PGCast, Uhum. Cristina? Bom, eu acho que eu queria dizer o seguinte, gente, você que tem uma criança, um adolescente, eu desafio vocês a fazer a pergunta, filho, filha, né, sobrinho, se você tivesse algum problema muito sério, quem é a pessoa que você contaria? Para quem você contaria o seu problema? Eu acho que a gente vai ter que ter um medidor aí, sabe, para poder saber se ele vai te procurar ou não. E se não falar você se colocar à disposição para abrir esse caminho de diálogo. Porque as crianças hoje em dia, gente, elas precisam, não é porque já está adolescente, já sabe se virar. Elas precisam de cuidado, né? O adolescente muito, muito ainda pelos conflitos que eles vivem, pelas pressões sociais que eles vivem. Então a gente vai precisar abrir esse caminho, né? Não é ficar toda hora vigiando o filho e invadindo, né? Porque o adolescente ele tem essa parte mais, né, que ele gosta de ficar mais reservado. Mas é dizer para o filho, filho, ó, eu estou à disposição. Se tiver acontecendo alguma coisa, eu quero te dizer que eu tenho um caminho aqui para você. A porta está aberta.
né? Se você quiser conversar, estou afim aqui, qualquer momento eu estou aqui à disposição. E para fazer isso, muitas vezes vai exigir da nossa parte, né, uma mudança, tá? Então a gente vai ter que se dispor também a mudar em algumas questões, tá certo? Joia, tá certo. Cristina, muito obrigado, viu? Obrigado mesmo. A gente vai Obrigada. estar em contato daí para pegar com você também todos os links que você puder passar para a gente postar quando a gente publicar esse PGCast, né? E aí a gente vai conversando sobre os próximos, né? Sim, não, Tá, joia. tranquilo. Tá E se certo, precisar do então. contato, depois eu passo os Isso, contatos, depois então, você para passa. vocês, quem quiser depois fazer perguntas, enfim, tá bom? Tá, joia. Segura um pouquinho aí, tá? Pessoal, demais, né? Tem muita coisa importante que a gente conversou aqui nesse PGCast. Como a gente sempre fala, PGCast é um podcast do Ministério Próximas Gerações aqui da Universidade da Família, que é um podcast que ele é profundo, relevante, né? Descontraído, bem-humorado, com respeito e sério quando necessário, né? A gente quer realmente, deseja muito do nosso coração mesmo que esse assunto que nós conversamos hoje tenha sido relevante para você. Se você gostou, se você achou importante, tenho certeza que sim. Por favor, compartilhe, tá? E fica ligado aí nas informações que a gente vai estar postando em relação à doutora Cristina Wataray, que prontamente atendeu a gente aqui para gravar esse podcast com a gente, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo PGCast. Até mais. Tchau, tchau.